Fala galera do De Fora para Dentro. No vídeo de hoje eu me preparei para fazer uma comparação entre a Austrália e a Nova Zelândia. Eu já morei nos dois países, moro hoje na Nova Zelândia. Eu vim aqui para esse parque perto da minha casa, o Rata Park, para gravar esse vídeo todo do lado de fora. Mas eu sentei aqui no parque, começou essa ventania danada, não vai rolar. Então, esse vídeo é para falar sobre essa comparação, sobre a Austrália e a Nova Zelândia. São nações que dividem muitas similaridades, mas têm profundas diferenças. E essas diferenças, elas podem ser muito importantes para você que está pensando em imigrar. Essas diferenças mudam muito a relação das pessoas com o imigrante e entre elas mesmo como sociedade. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O que vocês não vão gostar é do vento aqui da Nova Zelândia, mas isso a gente deixa para falar no comparativo que segue logo depois da nossa vinheta. Antes da gente soltar a vinheta, você deixa o seu like, você se inscreve no canal, tem muitos vídeos legais. Tem esse vídeo aqui, ó, os problemas que eu tive aqui ou aqui, já não me lembro mais. Os problemas que eu tive na Dinamarca, que está bombando, tenho certeza que você vai gostar. Vou soltar a vinheta, enquanto eu solto a vinheta, você deixa o like, você se inscreve no canal e não se esqueça, deixa o seu comentário. Quem sabe você não faz uma pergunta que a gente responde no próximo vídeo. Solta a vinheta. A Austrália é um dos países mais procurados por brasileiros quando pensam em imigrar. Há uma similaridade com relação ao clima e os brasileiros se sentem mais à vontade com essa questão climática e também com as praias, enfim. É um lugar muito apreciado por brasileiros. Mas quando o brasileiro normal começa a fazer uma pesquisa com relação a onde ir e estuda sobre a Austrália, ele sempre acaba encontrando alguma coisa também sobre a Nova Zelândia. São países muito longe um dos outros, na verdade, mas perto geograficamente. Ambos estão na Oceania e são países que, aparentemente, sob uma avaliação bem superficial, têm muitas similaridades. E, de fato, tem. São ambas colônias inglesas, ou foram colônias inglesas, falam o mesmo idioma, estão na mesma parte do mundo. Enfim, têm fundamentos culturais similares, já que ambas são colônias inglesas, mas isso esconde uma profunda diferença entre as nações. E no vídeo de hoje, para ajudá-los a falar sobre isso, a gente vai fazer essa comparação fazendo uma análise profunda da formação do caráter de cada nação, para vocês entenderem as particularidades de cada país e qual é o resultado final disso, tá? Obviamente, as questões óbvias que você não precisa aqui do De Fora para Dentro para determinar é a diferença climática, ou seja, a Austrália é muito mais quente no geral do que a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país frio, então se você gosta mais de calor, a Austrália é 1-0. Mas se você gosta de um lugar mais frio, com verões mais moderados e um inverno mais rigoroso, com neve em muitos lugares do país, a Nova Zelândia é o país para você. Uma outra coisa que é uma obviedade, mas essa obviedade ela vai se tornar mais relevante quando a gente explicar, é a questão do tamanho do mercado de trabalho. A Austrália é um mercado muito maior do que a Nova Zelândia, aproximadamente entre 5 e 6 vezes maior do que o mercado da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, essencialmente, tem o mesmo tamanho de Sydney, que é a principal cidade da Austrália. Isso, no geral, também é um grande atrativo para o brasileiro, já que há, teoricamente, mais oportunidades. Isso não é inteiramente verdade, porque algumas profissões da Nova Zelândia têm mais demanda do que na Austrália. Atualmente, e nos últimos anos, a Austrália tem sido muito mais, digamos assim, tem uma demanda muito maior por profissionais do que a Nova Zelândia, mas nem sempre foi assim, e isso muda conforme o tempo. Mas o fato se mantém. A Austrália é um mercado muito maior do que o mercado neozelandês. Essas são as obviedades, mas vamos entender agora a formação, as diferenças culturais desses países. E para entendermos isso, a gente vai ter que fazer uma viagem à história. E nós vamos olhar para a formação dos dois países. A Austrália, o processo de colonização da Austrália começou em 1788, na cidade de Sydney. A Austrália, Sydney, era, na verdade, uma extensão de uma colônia penal. Muitos autores e muitos desconhecidos dizem que a Austrália era uma colônia penal, não é verdade. O que a Austrália era uma colônia e ela foi formada, parte dos colonos eram presidiários. A população carcerária na Inglaterra naquele tempo era muito alta, havia uma escassez de vaga nas prisões e ofereceu-se a alguns
prisioneiros, a possibilidade de se tornarem colonos na Austrália. Então, a primeira leva de ingleses na Austrália era composta por aproximadamente 1.500 pessoas, e metade dessas pessoas eram prisioneiros. Mas não que a Austrália fosse necessariamente uma colônia penal. Havia até um projeto e havia até houve momentos em que sim, pensou-se e fez-se em algumas regiões colônias penais, mas fundamentalmente não era uma grande colônia penal, como é dito. É, Aí tem um grande passo importante em 1788 para entender o fundamento australiano, um dos fundamentos australianos, que ainda é presente e que ainda interfere na formação cultural do país. Naquela época, no começo dessa colonização, em 1788, declarou-se o conceito de terra nullius, que quer dizer terra vazia. O que isso quer dizer? Isso dava a autorização, permissão aos colonos de ocuparem a terra de maneira indiscriminada, não levando em consideração as populações que lá existiam. Havia na Austrália algo em torno de 1 milhão de aborígenes, e esses aborígenes não tinham direito algum. Pela declaração de terra vazia, os ingleses não reconheciam a existência e a ocupação organizada dessas populações e davam direito a simplesmente tomar a terra e desalojar as populações que ali viviam. Por que isso é importante? Porque isso contrasta de maneira muito forte com a formação da Nova Zelândia. Em 1840, alguns anos depois, começou o processo oficial da Nova Zelândia. E esse processo começou com a assinatura de um acordo entre a colônia britânica e a população maori aqui da Nova Zelândia. Esse tratado é o documento fundamental de fundação da Nova Zelândia, que é o Tratado de Waitangi. Como eu disse, esse tratado foi assinado em 1840. Esse tratado, não que esse tratado tenha sido perfeito, não é isso. Esse tratado tem, inclusive, vários pontos polêmicos. Mas esse tratado, ele determinava a soberania, entregava a soberania da Nova Zelândia à corte britânica em troca de proteção à cultura maori. Acontece, tem um detalhe aí. Apesar de ser muito bonito no papel, havia uma contradição muito grande. Havia 2 documentos, um em maori, na língua local, e outro em inglês. E havia um pequeno problema na tradução da palavra mais fundamental desse acordo, que era a palavra soberania e governança. A palavra que foi utilizada na versão maori para soberania significava governança. E nesse caso, houve um problema. Os maoris não entenderam que eles estavam entregando a soberania. Estavam entregando simplesmente a administração e teriam muito mais direitos do que têm. Isso foi, de fato, um problema, mas, de toda maneira, é um processo diferente, porque nesse documento, independente da versão inglesa ou maori, se estabeleciam os 3 pilares fundamentais que fundaram a nação neozelandesa. Os maoris tinham direito à participação, à proteção e à parceria. Todas as grandes decisões do país deveriam ser tomadas pelas 2, entre aspas, nações, a nação inglesa e a nação maori. Havia um sentimento de igualdade, e isso também ajudou a caracterizar o tipo de imigrante que ia para cada país. Na Nova Zelândia, a grande maioria, isso é uma generalização perigosa, e eu peço aí a licença para vocês entenderem essa questão dessa generalização. O perfil dos imigrantes que vinham para a Nova Zelândia era aqueles que entendiam e compreendiam a questão da igualdade e tratariam as populações maoris no maior pé de igualdade possível. Já na Austrália, havia um conceito diferente. Os aborígenes que ali estavam eram considerados nada e, pelo contrário, eles eram considerados parte da fauna e flora e tinham um conceito muito diferente da relação entre a população local. Não era uma relação de igualdade na Austrália, enquanto na Nova Zelândia, sim, era uma relação de igualdade. Na Austrália, houve situações muito complexas dessa relação. Há uma situação que é chamada de geração roubada. A geração roubada aconteceu mais ou menos entre 1910 e 1960, 70, onde uma grande parte das crianças aborígenes eram retiradas de suas famílias e levadas para cidades para serem educadas como ingleses, afastando aquelas crianças de suas famílias. Isso é conhecido, é um episódio triste da história australiana. Há episódios tristes na história neozelandesa também. Houve conflitos e houve até o que eles chamam de guerra, que na verdade foram batalhas entre a Nova Zelândia e a comunidade maori sobre discussão de questões relativas ao
Tratado de Waitangi. Mas, no geral, essa é uma relação muito mais, digamos assim, simplificada e muito mais igualitária. A questão aborígene na Austrália só foi resolvida em 1992, quando finalmente declarou-se o fim daquela situação de terra vazia e criou-se um outro conceito, um conceito que dava título e terras à população aborígene, apenas em 1992. Enquanto na Nova Zelândia, os maores, em 1867, já tinham direito a 4 assentos no parlamento neozelandês e, também em 1867, adquiriram o direito a voto, 1867. Os homens maori e os homens neozelandeses, as mulheres, não votavam. Na Austrália, os aborígenes só adquiriram direito a voto em 1962. Em 1893, foi declarado na Nova Zelândia o sufrágio universal. Isso queria dizer que mulheres e homens poderiam votar, e isso incluíam as mulheres maores também. Ou seja, conceitualmente, há uma diferença enorme na fundação e na formação das culturas desses países, e elas são muito notáveis. Você consegue notar essas diferenças. Você pode imaginar que eu esteja fazendo uma defesa da Nova Zelândia. Não é necessariamente isso, porque há problemas com essa política de igualdade. Existe uma coisa chamada síndrome da tall poppy. O que é isso? A síndrome de tall poppy é uma coisa que está embrenhada na cultura neozelandesa de restringir ou discriminar aquelas pessoas que se destacam. Exatamente isso. Para a Nova Zelândia, há um conceito na Nova Zelândia, não é total, não acontece sempre, mas é forte, onde as pessoas tendem a não se destacar. Por quê? Porque se destacar significa quebrar o sentido de igualdade. E isso é fruto da formação do país. Isso existe numa escala infinitamente menor na Austrália, onde você vai ter um país mais competitivo, onde você é encorajado a se destacar. Isso depende da sua formação, depende do que você pensa que é melhor para você, não tem melhor ou pior. Eu posso falar por mim, morando nos dois países, eu tive frustração nos dois lados. Aqui, agora, morando na Nova Zelândia há muito tempo, eu tenho alguns exemplos, inclusive, para contar. Eu tive situações na faculdade, na universidade, onde meu chefe chegou para mim e falou: olha, você está trabalhando demais, você está se destacando, você é o professor que fica mais tempo à disposição dos alunos e dá mais conteúdo e mais aula num período menor. Isso não é saudável, porque você está se destacando, não é saudável. Isso para mim é frustrante. Isso faz com que as pessoas e as instituições não se desenvolvam o quanto elas poderiam. Isso, na minha visão. Isso é uma formação, uma questão que é, de alguma maneira, frustrante. Se você me perguntar o que eu prefiro, um mercado extremamente competitivo ou um mercado mais igualitário, eu tendo a ficar com o mercado mais igualitário. Mas há frustrações dos dois lados. De toda maneira, o que nós vemos na Nova Zelândia são situações como essa que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Bom, tenho certeza que vocês conhecem a lei de Murphy, né? Levantei do parque para de ventar. Estou indo para casa, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar uma coisa legal para vocês, que é o que eles chamam aqui de food bank. É um abrigo que fica na rua, e esse abrigo as pessoas colocam comida aqui, que são doadas, e as pessoas vêm e se servem. É claro, você coloca coisas aqui também. Por exemplo, aqui hoje tem beterraba ali, tem esses wraps aqui, né? Podem ver, tem wrap aqui, tem aqui um capacete de hipismo, eu acho, não, de hóquei, sei lá do que é, enfim, e tem outras coisas aqui, roupas, aqui tem roupas, CDs, etc. Então as pessoas vêm, pegam aquilo que elas precisam e colocam coisas aqui também. Isso funciona num sistema de distribuição de comida, tem tem postos de doação e depois esse serviço é distribuído. Isso aqui, o bairro onde eu moro, é um bairro de classe média baixa, eu diria. Alguns lugares aqui de média mais alta, mas normalmente de média mais baixa. E esse sistema funciona muito nos bairros ainda mais pobres do que o meu, né? E é legal porque mostra um pouco da civilidade do país, né? Funciona bem, não tem vandalismo, as pessoas usam esse food bank rotineiramente e também deixam coisas ali e ajudam as pessoas que precisam. Isso funcionou muito durante a pandemia. Enfim, é só um detalhezinho que eu vou incluir
nesse vídeo que eu estou gravando para vocês, nesse comparativo entre a Austrália e Nova Zelândia, e tem isso lá na Austrália também. Eu, na verdade, não sei se existe food bank na Austrália ou não, mas existe aqui na Nova Zelândia e funciona muito bem. Eu só quis acrescentar esse detalhe para mostrar como o país, como é a mentalidade do país, e talvez tenha na Austrália também. Mas aqui na Nova Zelândia isso é muito forte, ou seja, as pessoas se ajudam. Durante a pandemia, houve um esforço muito grande e esses food banks prosperaram. Parte da comunidade vivia e dependia do food bank. Esse food bank faz parte da minha comunidade, a gente aqui em casa chama de triângulo, o Triângulo das Bermudas, porque vira e mexe aparecem coisas super inusitadas ali, e a gente usa, a gente às vezes tira comida, mas a gente coloca muita comida ali também. E é uma maneira que a gente tem de se relacionar com a nossa comunidade. Faz parte da cultura neozelandesa essa ajuda e a formação dessa comunidade. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero que você deixe a sua pergunta aqui para a gente fazer conteúdos direcionados para as questões que você tem. Antes de você sair, deixe seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Marque o sininho de notificação e você vai ficar ligado em tudo que o De Fora para Dentro lança para você. A gente vai fazer muito mais vídeos comparando a Austrália e Nova Zelândia, mas esse é o primeiro dessa série. Eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa desse vídeo que vai te ajudar. Obrigado, até a próxima.